Instagram! Vamos falar hoje da Avenida do Sucesso! Como que é isso, Leila? A gente quer saber que avenida que é essa. Gente, é o seguinte, é uma rua assim, rápida pra gente alcançar sucesso, simples assim. Vamos tomar uma aguinha, ó. Joy! Hoje a gente vai falar sobre a Avenida do Sucesso. A Joy, ela é experiente, expert nessa questão, gente. A Avenida do Sucesso é a nossa fisiologia. O que é fisiologia, né? É o pessoal da fertilidade. A Joy é uma tentante. Então, por exemplo, como é que a pessoa quer engravidar assim? Ai, eu quero engravidar, mas eu não suporto criança. Sabe, assim, a nossa fisiologia tem que estar de acordo com o que a gente quer para a vida, né? Então, assim, quando a gente descobre isso nos meus treinamentos, né? No meu treinamento Afina Vida Experience, a gente faz um exercício da Mulher Maravilha. Porque é um exercício, esse exercício da Marcelino, olá! Olá, Marcelino, seja bem-vindo! Então, assim, a gente faz o exercício no nosso treinamento Afina Vida Experience, né? Que é uma imersão de um dia, para a gente ter a experiência de afinar a vida, assim, né? A jato. Então, a gente faz o exercício proposto pela cientista Amy Cuddy. Amy Cuddy, escreve assim, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Amy Cuddy. Ela é de Harvard. E ela... Ó, Amy Cuddy. Ó. Ela é uma ela é doutora, né, em psicologia social. E ela tem um TED sobre isso. Se você procurar Amy Cuddy no TED, você vai ver que é 20 minutinhos, né? Que muda a vida mesmo. E eu faço o exercício que ela propõe nos treinamentos, né? No treinamento, principalmente no Afina Vida Experience. E quem passa pelo Afina Vida Online também, a gente ensina essa questão de fisiologia, porque ela... Olha, então assim... Vamos lá, pegando essa série de lives que a gente está fazendo aqui. A gente falou sobre como a gente muda as representações internas, né? Ó, só porque eu falei, surgiu uma herpes aqui, uma febre, estourou, mas eu não arranquei pelinha da boca. Gente, toda vez que eu vou para arrancar pelinha da boca, eu lembro do switch mudando, e isso é a live de sexta-feira, que a gente falou do switch. Mas o que é, Fá? Seja bem-vinda! Como é que é essa avenida da excelência? Gente, é a nossa fisiologia. Quando a gente manda na nossa fisiologia, a gente realmente muda o estado que a gente tá. Tanto que, assim, quando você fala assim, ai, você sentiu uma dorzinha de garganta, e você fala assim, nossa, eu tô com uma dor de garganta, toda a sua fisiologia vai ser congruente, a gente vai falar de congruência ainda nessa live, ela vai ser congruente com aquele estado. Então, estados, né? Se você fala assim, eu tô cansado, eu tô cansada. Quando você fala que você tá cansada, você sente toda a resposta para uma canseira. Você sente dor nas pernas, você sente a respiração ofegante, você sente a sua fisiologia entra no estado de cansaço. Você quer ver? Você já imaginou quando a gente faz uma viagem, a gente cansa em viagem? Gente, eu lembro que em 2002 eu ainda não tinha filhos e meu esposo ganhou uma premiação e a gente foi para Orlando, fomos lá para Disney. A gente fez, nós ficamos 10 dias lá e a gente fez 10 parques. Ou seja, lembra quando a gente vai num parque aqui, sei lá, no Hopi Hari, qualquer parque que a gente vai um dia, a gente não fica quebrado no outro dia? Mas qual que era a fisiologia? Gente, a gente ia num parque num dia, ia no parque no outro, porque você tem que aproveitar o tempo
Então, é essa fisiologia que se a gente colocar no nosso dia a dia, a gente, ó, então assim, nesse momento a gente não tem canseira nenhuma, né? Então, a gente, outro, com fome. Quando a gente fala assim, ai, tô com uma fome, às vezes você para pra pensar, fala, meu, não faz nem 2 horas que eu comi, como é que eu tô com fome? É claro que o estar com fome tem muito a ver com o que você comeu. Se você comeu uma comida que faz digestão rápido, você vai sentir fome mais rápido. Inclusive, essa questão de comer, de escolher o que vai comer, faz toda a diferença na fome, né? Na saciedade. E a gente pode uma live falar só sobre isso, tá? Mas quando você fala que você tá com fome, nossa, seu estômago começa a roncar, sabe? Isso é fisiologia. E é sobre fisiologia que a gente tá falando hoje. Outra coisa, quando você fala que você tá triste, por exemplo, você ouviu alguma coisa e você internaliza aquela tristeza, né? Eu lido muito com isso em casa, eu tenho criança, né? Eu tenho uma filha de 11, um menino de 13 para 14, já tá para fazer 14 anos, e um menino de 16. Então, quando acontece alguma coisa que contraria eles, né? Ou qualquer um deles. O mais velho já sabe lidar melhor porque já tá mais maduro, mas a menor é a que lida menos com isso. Por quê? Porque ela faz a fisiologia. Tô triste, ela internaliza. Quando a gente tá triste, a gente começa a falar baixo, a gente cai, o nosso olhar cai, o nosso ombro cai, a gente vai encolhendo. Isso é fisiologia. Então, quando a gente quer mudar um estado, se a gente pode mudar as nossas representações internas, que nem a gente falou nas outras lives, ou a gente pode mudar a nossa fisiologia. E a fisiologia, gente, tem coisas, por exemplo, depressão, né? Quando a pessoa fala, eu tô deprimida, tal, às vezes tem fisiologias que são conscientes. Conscientemente a gente tá ficando triste, conscientemente. Agora, tem fisiologias que é inconsciente. Então, alguns traumas lá dentro, no inconsciente, tá fazendo com que você fique deprimida e que você não consiga sair daquele estado, né? Então, assim, se fizer os exercícios de fisiologia, tal, sim, sai. Mas tem que sempre ficar atento para não voltar, a não ser que resolva o trauma, né? Para resolver o trauma, dou uma dica. Hoje à noite, hoje às 8 horas, a minha amiga Karine Schilling vai fazer uma live sobre depressão lá no canal dela. A Karine é hipnoterapeuta e ela vai falar sobre depressão no canal dela às 8 horas da noite. Acompanhe, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Karine. Deixa eu ver se pega. Karine Schilling. Mas senão eu vou, assim que terminar a live, eu vou marcar ela lá no meu stories, porque eu não tô sabendo como que o arroba dela com certeza, porque é Schilling, não sei se é com 2 L, se é com L só, se bem que eu acho que é com 2. Então, assim, vamos fazer um exercício aqui rapidinho pra gente. O exercício da Amy Cuddy é muito simples. Então, inclusive, eu tenho uma das minhas coaches, né, a Cecília, ela participou do primeiro Afina a Vida, e ela falou, eu tenho uma lista VIP, né, e eu mando alguns conteúdos para essa lista VIP, e num desses conteúdos eu falei sobre isso, sobre a fisiologia, sobre a gente olhar no espelho e a gente fazer a pose da Mulher Maravilha e tal. E ela tinha a Cecília tinha uma entrevista, uma reunião, assim, muito tensa, e ela fez isso, e ela chegou lá e fez toda a diferença, a fisiologia que ela mudou. Então, quando você for fazer uma entrevista de emprego, quando você tiver uma conversa, mesmo familiar, uma conversa tensa, né? Você tem uma entrevista de emprego, né? Já falei. Você tem que ir no médico, você tem qualquer situação que você tenha, que você se sinta assim tensa, ansiosa, tal, faz esse exercício. Então vamos lá, ó. Deixa eu até, vamos levantar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo levantar isso aqui. Peraí. Opa, aí, ó. Eu vou um pouquinho para trás para ver se dá para fazer, ó. Você vai pegar, colocar a mão na cintura, assim.
Deixa eu tirar o filtro, ó, isso. Você vai colocar, tá meio torto, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, ó, aí. Não caia, por favor. Isso, fica bonitinho. Ele cai. Vamos lá, mesmo que vai caindo. Vai ficar assim, ó, eu vou ficar assim, ó. É o seguinte, você coloque a mão na cintura e imagine que você é a Mulher Maravilha. Faz a pose da Mulher Maravilha, né? Imagina assim, fecha os olhos, imagina você enfrentando a situação, se coloca na fisiologia. Como que é você se colocar na fisiologia? Você coloca os ombros para trás, os olhos assim, ó, os olhos para cima. Não é que é para empinar o nariz, não é para empinar o nariz. É para você olhar para o horizonte, para você olhar, você subir o queixo, você pôr os ombros para trás, sabe? Colocar a mão na cintura, ou se não fazer assim, ó, tandarã, vou resolver isso agora. A questão é, gente, na hora tem descarga de neurotransmissor. Na hora, você muda o estado. Eu quero saber se com essa fisiologia você alguma coisa para na sua frente. Eu quero saber. Me conta aí nos comentários se com fisiologia você alguma coisa para na sua frente. Pode me falar? Gente, não para, né? Não para, nada para na sua frente. Eu vou voltar lá para as florzinhas que são bonitinhas. Então, ó, a gente precisa fazer esse exercício toda vez que a gente sentir insegura, que a gente sentir que não tem certeza. Faz esse exercício. Se coloca na fisiologia, se coloca na postura que você gostaria que estar para resolver a situação, para passar por um desafio. Se coloca nessa fisiologia. Ai, mas eu não sei como é que é. Eu vou dar uma dica. Hoje a internet é uma coisa mais democrática que existe, né? Nós estamos assim numa era que o que eu quiser ver, eu vejo. Então, se eu quiser, por exemplo, ver um discurso do Martin Luther King, I have a dream, né? Eu tenho um sonho que todos os americanos, brancos e negros vão viver numa harmonia total. Você olha e você imita mesmo. Você imita a fisiologia que você quer. Não tô falando que você quer ser o Martin Luther King, mas você imita a fisiologia da pessoa. Quer ver uma outra? Vamos. Anitta, olha isso, gente. Anitta. A menina fala assim, pã, quando dá aquela buzina, você já começa, prepara, que agora é a hora do show das poderosas. Gente, vai lá, como é que você se cai? Você não cai, entendeu? Você entrou na fisiologia. A Anitta é uma pessoa que ela trabalha a fisiologia dela para o que ela quer, determinada para fazer o que ela quer desde muito cedo, né? Isso é muito importante. Raquel, seja bem-vinda. Então, você trabalha... A Raquel é uma pessoa que trabalha a fisiologia assim, ó, maravilhosamente bem. Ela sobe num salto que eu nunca tenho coragem de subir, naquele salto, né, Raquel? A Raquel sobe num salto, numa elegância, entendeu? É você entrar na fisiologia. E aí, vamos supor que um dia a Raquel esteja doente. Para ela sair disso, é só ela entrar na fisiologia do salto. É simples assim. Porque quando você tá na fisiologia, né? Você tá na postura para arrasar, para chegar e arrasar, para chegar e causar, você causa com a doença, você causa com com a baixa com autoconfiança, com a baixa autoestima, você arrasa com ela, só mudando a sua fisiologia. Eu tenho aqui uma colinha, né? Outra coisa muito importante, então assim, mas eu não sei como é que eu posso conseguir isso. Como é que você agiria se você pudesse? Tenha ações como se você já pudesse. Eliette, seja bem-vinda. Haja como se você já soubesse o que você tem que fazer.
Você, por exemplo, as pessoas falam, nossa, Leila, você faz live, né? Que legal, onde você aprendeu? Não sei, gente. Eu ligo o negócio ao vivo aqui e começo a falar, entendeu? Não tem certo, não tem errado. Você precisa agir como se você já soubesse. Ah, eu não sei como é que é ser empreendedor. Eu não sei como é que emagrece. Haja como se você já soubesse. Né? Aí você começa a modelar pessoas que já fizeram isso. O que é modelar? Pegar uma pessoa que já fez isso, que já aconteceu aquilo na vida dela e começa a imitar mesmo. Imitar, ver o que a pessoa faz, qual que é a fisiologia que ela tem. A pessoa se faz de coitadinha ou a pessoa se faz... né? Como que a pessoa controla isso. Então é muito importante a gente usar a nossa fisiologia, gente, a nossa fisiologia, a nossa postura, sabe? Ombro para trás, peito estufado, queixo para cima, não é postura de pessoa que, como fala, gente? Não é questão de ser metido, não, de nariz empinado, não é isso. É questão de ser valente, é você assumir a fisiologia de uma pessoa valente. Se você vê a postura, por exemplo, dos soldados, gente, eles estão de cabeça baixa, assim, com a arma deles de qualquer jeito? Não, eles estão numa postura, estão alerta. Então, isso é fisiologia. É você fazer isso com todos os desafios da sua vida, todo dia. Todo dia. Aí, outra coisa, é você... Quando a gente se coloca na fisiologia, gente, por que vocês acham? Eu não sei se vocês já viram, tem treinamentos que as pessoas têm elas andam por cima das brasas, no fogo. Como é que a pessoa vai, em sã consciência, andar em cima das brasas? Porque ela se coloca, ela controla a mente dela, ela controla a fisiologia. Lu, seja bem-vinda! Ela controla. Então, quando você... Já viu a pessoa pular de bungee jump? A pessoa pular, andar naqueles precipícios, assim, sabe? Só com se equilibrando. Então, como que a pessoa faz isso? Se colocando na fisiologia. É muito mais mental do que físico o negócio. Por quê? Porque você se coloca... Quando você se coloca numa postura de vencedor, numa postura de eu vou vencer, por mais que aconteçam coisas que levem a gente para baixo, você não vai desistir, porque desistir não é uma opção, né? Pode dar 10 mil coisas erradas, que nem quem inventou a lâmpada, o Isaac Newton. Ele pode ter feito 1000 vezes errado a forma de fazer a lâmpada. Mas ele falava assim, eu descobri 1000 formas de não fazer. E na milésima que ele conseguiu. Então, quando a gente tem a gente coloca na nossa mente, né? Quando a gente adquire essa determinação, e essa determinação não é assim, eu não vou lá e compro um comprimido de determinação. Não, como é que eu crio a determinação para fazer qualquer coisa na nossa vida? Como? Com a gente se colocando na postura, na fisiologia de uma pessoa que já conseguiu aquilo, que já fez e que já sabia fazer aquilo. Por exemplo, gente, se algum dos nossos filhos ficar doente, a gente faz o que? Meu Deus, a gente vai pra lua. Por falar isso, a lua tá linda. A gente vai pra lua a pé, se precisar, pra gente resolver uma situação por nossos filhos. Quanto mais pela gente, a gente precisa fazer isso pra gente poder fazer por eles. Isso é muito importante. E aí, gente, e assim, não adianta a pessoa falar assim, não, eu tô fazendo exercício, Leila, tô fazendo exercício de fisiologia todo dia, tal, mas tem uma coisa, gente, que chama congruência. Vocês já perceberam, principalmente com mãe, né? Mãe não precisa nem falar muitas vezes, ela só olha. Ela só olha, o olhar da sua mãe ou o seu olhar de mãe já diz tudo, né? O seu filho já sai assim. Por quê? Porque você passou pela fisiologia. Então, quando você tá... A pessoa fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente? A sua fisiologia não tá mostrando que você tá bem. Entendeu? Aí, você...
Aí como que foi lá? Foi legal. A sua fisiologia não tá mostrando, porque se tivesse sido esplêndido, você tava falando. Nosso rosto, a nossa face, ela declara a nossa fisiologia. Então, assim, a gente precisa ter a congruência. Eu não sei, gente, tem umas 3 semanas, semana passada, retrasada, nós somos num sítio, né? No sítio do pai de uma amiga nossa em Minas. E, gente, a gente encontrou, assim, eu cresci junto com elas, minhas crianças estão crescendo junto com as filhas dela. E foi mais uma outra amiga também, somos amigas desde moças, e as crianças todas crescendo. A gente riu de chorar de rir. Sabe quando você chora de rir? Que você lava a alma, assim? Você sabe, meu Deus, que dia inesquecível, eu ri tanto, sabe? Sem preocupação, você simplesmente riu e curtiu o dia, tal. O que que acontece, gente? Nunca mais você vai esquecer. Nas crianças, você faz uma coisa muito importante, que é criar memórias base. Ela vai levar aquilo para o resto da vida, assim como a gente lembra de coisas quando a gente era criança, né? Então aquilo você vai levar pro resto da vida. É muito importante a gente criar. Só que se a gente não sair do automático, sabe? Do não vai dar porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro, tenho que lavar roupa, tenho que fazer faxina, tenho que isso. Se a gente não sair do automático da vida, a gente vai continuar com a mesma vida. Não tem como você conseguir nada diferente na sua vida se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Você vai conseguir o mesmo resultado. Para você conseguir um resultado diferente, você tem que fazer as coisas de forma diferente. Começando, então assim, a gente falou sobre as representações internas e agora eu tô falando sobre a fisiologia, que é uma coisa muito simples, tá aí na sua cara, principalmente se você... Por que tá na sua cara? Porque tá no seu espelho. Então assim, olha... Luna, seja bem-vinda! Olha pro espelho e adquire a postura que você quer. Então, se você tem um mentor, uma mentora, se tem uma pessoa que você acompanha, que você queria, eu queria tanto ser como aquela pessoa, tá assim, congruente com seus valores. Neuza, que saudade! Se bem que eu te vi sábado, você que não me viu, mas tava saudade de você por aqui. Então, assim, ó, a gente precisa ser congruente. Então, quando eu falo assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou ser determinada, tal, mas a sua fisiologia, o seu rosto, a sua voz, a sua entonação de voz não está de acordo com aquilo que você decidiu, as coisas não acontecem. É simples assim. Então, assim, o nosso olhar, a nossa voz, a nossa entonação de voz, né? Os ombros, principalmente. Nossa, gente, os ombros dizem muito, muito sobre a gente, né? E aí, assim, quanto mais você vai se entrando, assim, ó, a voz, percebe que a voz vai coisando, o seu olhar vai caindo. E se você fala assim pra você, nossa, tô cansada, Rosiris, seja bem-vinda! Então, assim, se você fala pra você, tô cansada, eu tô desanimada, você vai ficar, porque é a sua fisiologia. Agora, se você mudar a sua fisiologia, pronto, você muda o seu estado, né? Então, é uma técnica, é uma prática muito simples de fazer. Gislaine, seja bem-vinda! Então, assim, é só você olhar no espelho e fazer a postura que você quer. Leila, mas eu não sei como que é a postura de quem já conseguiu isso. Então, faça a postura como se você já soubesse. Haja como se já fosse, que já é. Quem fala isso é o Jerônimo Temer. Mas haja como se já fosse, já tivesse acontecendo. Sabe? Haja como se você já tivesse... eu quero emagrecer. Então, haja como uma pessoa. Aí, ó, ando muito desanimada. Não, a gente tem que já agir, a gente já tem que colocar a nossa postura como uma pessoa animada. Porque senão, se eu falar assim, eu tô desanimada, o meu corpo inteirinho vai obedecer. Se eu pensar isso, o meu corpo vai obedecer. O corpo obedece, o corpo, coitado, ele é um pau mandado.
O que você pensar, ele vai fazer. Então, pensa direito. É só aqui, ó. Eu pus até uma florzinha aqui para lembrar. É só pensar direito. É só olhar pro espelho e falar, eu quero ser assim. E aí, é claro, gente, que tem várias variáveis junto com isso, né? Então, por exemplo, às vezes assim, eu tô com dor. Tudo bem, gente, vou contar uma coisa incrível que eu descobri esses dias. Eu tava com dor no joelho, né? Eu acho que eu fiquei durante muito tempo numa posição só e eu devo ter inflamado o joelho. Cheguei até aí no ortopedista, tirou um raio-x e viu que tava meio inflamado mesmo, mas não era nada grave. O que aconteceu? Eu continuei fazendo caminhada. Gente, enquanto estava fazendo a caminhada, eu até coloquei aqui no Stories. Se você olhou, acho que foi sexta-feira. Eu falei, gente, eu tava fazendo a caminhada, na caminhada não doeu o joelho. Quando eu parei em casa, Rogério, lindão, você nem sabe que eu fiz creme de palmito pensando em você, Rogério. Só que eu guardei palmito pra fazer, tá bom? De novo. Rogério é meu cunhado, gente. E eu falei que ia fazer creme de palmito. Ele falou, chama a gente aí, né, tal. Eu vou chamar, tá, Rogério? Guardei o palmito, fica de olho. Então, assim, gente, a nossa fisiologia conta muito. A gente fala assim, não, eu tô com paciência. Nem chamou, né? Foi de última hora, Rogério. Gente, ó, vou falar assim, por exemplo, eu com criança, né? O Rogério cuida às vezes do Davizinho, meu sobrinho. E aí a gente às vezes, não, eu tô com paciência. Não, hoje eu vou ter paciência. Eu vou ter paciência! Entendeu? A nossa fisiologia não tá falando isso. Fisiologia é toda a nossa postura, né, com relação a tudo na vida. E é o que a gente pensa, vai pro nosso corpo. Então a gente precisa, tava falando agora há pouco, né, que o corpo, o nosso corpo é mó pau mandado. Se ele falar assim, gente, no livro que eu tô lendo, tem uns estudos, né? E tem um estudo até de umas tribos lá da Austrália que eles fazem um negócio de voodoo, tal, que a pessoa tem morte súbita, né? E eu já tinha visto um estudo de pessoas que estavam lá na Segunda Guerra com Hitler, tal, naquele genocídio. E você faz umas comidas muito saudáveis, Leilinha. Você é muito importante para nós. Amo ver você. Eu também. Gente, a comida saudável é postura, né? Assim, eu não vou comer comida que não seja saudável. E mesmo que ela não seja saudável, por exemplo, sexta-feira eu comi uma linguiça na hora do almoço. Mas eu ferventei a linguiça, pus ela no forno. Aí, se eu sei, por exemplo, que pão branco, farinha branca, qualquer uma delas faz mal, eu não como. Simples assim, sabe? A mente fala assim, não coma coisa que vai te fazer mal. E não como. Quando a fisiologia, assim, sabe, baixa a guarda um pouquinho, mas vamos comer, vai, tá aqui, né, tal, ou tá numa festa, mas é coxinha da irmã Beth. A irmã Beth é uma amiga nossa, faz uma coxinha maravilhosa. O que aconteceu com a fisiologia? Você ficou com dó de você mesmo e você foi lá e comeu e passou mal, claro, né? Então, olha lá, também amo ver ela cozinhar. É assim. Só que assim, ela também faz coisas maravilhosas. A gente já faz uma salada de berinjela, que pelo amor de Deus, é a coisa mais impressionante. Então, ela sempre quando eu vou lá, ela já faz alguma coisinha assim. Leila tem uma abobrinha aí, ó, é do almoço e tal. E eu já como com pão integral, que ela geralmente tem lá também. E assim, mas você percebe que a fisiologia, quando a gente fica com dó da gente, eu tô tão cansada, eu vou comer um brigadeiro que a Laís fez, por exemplo. É a fisiologia, gente, ó, meu olho caiu, sabe? E aí você, é a gente que faz isso com a gente mesmo, né? Então, vamos usar a fisiologia, vamos usar a nossa postura, né? No começo da live, quem chegou depois, essa live fica 24 horas aqui. E quem tá na lista VIP vai receber um link também para assistir depois, tá? Hoje eu consegui dar uma adiantada em arrumar a lista VIP e tal, tudo. Tô escrevendo os e-mails. Então tá o link na bio, né? Ou aqui, na bio do Instagram. Tem um link lá que você clica lá e entra na lista VIP, tá?
Então, assim, ó, quando a gente se coloca na fisiologia da doença, a gente fica doente. A Laís, gente, meu Deus, ela foi buscar hoje na escola, ai, a menina falou que não vai mais estudar comigo, e chorou. Ó, eu tenho que criar juízo, tô muito mal acostumada. E, gente, no livro ainda tava falando assim, por que a gente não usa essa questão da fisiologia pro bem? A gente geralmente usa pro mal, pro nosso mal. A gente se põe em desânimo sozinhas, muitas vezes. E daí vem a vida toda, né? Vem toda a avalanche da vida e desafina a nossa vida. Vem, claro que vem. Mas se a gente não controla a nossa fisiologia por um dia, né? E a gente se colocar no desânimo, a gente vai estar o quê, gente? Não tem como estar de forma diferente, a não ser desanimada. Então a gente precisa mudar aqui, ó. Aqui na cabeça. Floresce as coisas aí na cabeça. Porque assim, quando você... Só que assim, ó. Coloca, fala, adquire a fisiologia de eu vou vencer. Ah, como é que é uma pessoa que vence? Como é? Como é que você seria se você vencesse? Sabe? Sorria, né? Levanta essa cabeça, ombro para trás e bora fazer o que tem que fazer. Ai, mas dói tudo. Eu vou te contar uma coisa, quanto mais, por exemplo, você for caminhar, menos dói. Menos dói. O corpo, ele é uma coisa incrível, ele é uma máquina maravilhosa. Então, assim, a gente precisa colocar ele em movimento pra gente ter essa questão da fisiologia. Né, os próximos capítulos aqui da live é justamente falando sobre isso, né? O que a gente come que dá energia, o que come que tira energia. Até na sexta-feira eu falei que ia falar sobre relacionamentos, mas era tão importante essa questão da fisiologia, ela resolve tanto problema, né? A Cecília, eu comentei no início da live, a Cecília participou do Afina Vida Experience, que é a imersão de um dia que eu faço. E aí ela falou assim, olha, num dos áudios que você mandou na lista VIP, você falou sobre esse exercício da fisiologia que a gente tá falando aqui hoje. E eu fiz isso antes de uma entrevista e deu muito certo. Então ela falou, eu quis vir aqui para aprender mais. Foi incrível, gente. E é muito incrível porque quando você se coloca numa fisiologia, e se você não sabe nem que fisiologia que é, faz a pose da Mulher Maravilha. Ombro para trás, mão na cintura, sabe? Fecha os olhos. Quando você fecha os olhos, você imagina que é a Mulher Maravilha, tem uma descarga, parece que formiga a mente. Isso é uma descarga de neurotransmissor do bem. Então a gente precisa fazer isso todo dia se for necessário. Principalmente se você tiver um desafio para cumprir. Principalmente, você precisa fazer a pose da Mulher Maravilha, do Super-Homem para os meninos, né? Você fazer a pose. E, gente, olha, cá entre nós aqui, né? Cá entre nós. Você não fala assim, gente, como é que aquela pessoa conseguiu ter tanto sucesso? Olá, Auruma Atelier, seja bem-vinda. É a Marlene, seja bem-vinda, Marlene. Então, assim, ó, você já viu pessoas que você fala assim, gente, aquela pessoa tão bobinha, eu sou tão mais inteligente, esperta que aquela pessoa, e aquela pessoa conseguiu fazer alguma coisa? Ô, gente, a pessoa só fez a fisiologia certa. Entendeu? Não é questão de ser inteligente ou não, é questão de se colocar, agir como se já fosse, como se já conhecesse. Você não fala assim, nossa, mas como é que como é que aquela pessoa foi fazer isso, né? E empreendedorismo tem muito disso, né? A gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa não faz nenhum trabalho tão bom quanto o meu e ela tá faturando mais só porque ela usou a fisiologia dela pro sucesso, é a Marlene. Então, assim, a gente precisa usar a nossa fisiologia para o sucesso. Isso inclui a gente controlar a autossabotagem, claro. Ó, a Jaque aí, entrou a Jaque. Rogério, a Jaque tá na live, hein? Ou eles estão juntos assistindo a live, né?
Então, assim, quando a gente entra na fisiologia, eu vou ter a fisiologia de ser feliz, eu vou ter a fisiologia de uma pessoa feliz. Gente, eu entro na fisiologia da felicidade. Agora, se eu falar assim, eu sou uma pessoa triste. Aí você entra, você chora, você sofre, entendeu? Então, a gente precisa ser congruente com a palavra. Não adianta falar assim, uhul, olha lá, juntos, não falei? Uhul, eu vou ser feliz, tal, tudo, e vai assim, ó, vou ser feliz, e vai descer no ombro. Não, o que a gente fala tem que ser congruente com a nossa postura. Então, se a gente fala assim, não, eu vou fazer, vou acontecer, vou emagrecer, vou passar no concurso, vou estudar para um concurso, vou entrar na faculdade, a gente precisa ter postura e ações congruentes com aquilo. Né? Então, assim, eu vou entrar na faculdade, beleza, o que eu tenho que fazer? As pessoas que entram na faculdade fazem o quê? Eu vou abrir um negócio. As pessoas que abrem um negócio fazem o quê? Elas vão procurar informação, elas trabalham mais até do que se tivessem empregadas, né? Como que elas lidam, como elas vendem, como elas perdem o medo de vender, como elas perdem o medo de ofertar. E então é isso, é a gente ter a fisiologia certa. Fisiologia de postura é a chave, é o caminho mais rápido para mudanças rápidas e drásticas na nossa vida. Nas outras lives eu falei de representação interna, e representação interna precisa de muita prática e é necessário também, porque não adianta só fisiologia, você precisa fazer representação interna, tá? Mas a fisiologia, ela dá uma mudança rápida e você fica animado, né? Fala, nossa, que legal, né? E aí vai aumentando os neurotransmissores do bem, e aí a gente vai subindo a escadinha, subindo a escadinha, subindo a escadinha do sucesso. Entenderam? Então, coloca dúvida aqui se vocês tiverem, quiserem participar. E outra coisa, aqui tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, tipo assim, um negocinho. Clica lá e coloca compartilha essa live, né, com seus amigos. Aí você fala assim, nossa, Leila, onde você aprendeu? Gente, é só você assistir vídeos de outras pessoas que eles falam isso, então você fala também, entendeu? Como se você tivesse 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, não tem. Mas não importa, a gente já age como se já fosse. E quem tá aqui desde o início, nossa, meu Deus do céu, que amor, né? Que amor, que parceria, que congruência, né? Vai sair daqui sempre mais preparado para qualquer desafio da vida, né? Então, ó, eu tô preparando, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar, gente, a live. Eu vou abrir, assim que terminar a live, eu vou abrir uma caixa de perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca na caixa de perguntas, tá? Sidoca! Nós estamos acabando a live e ela entra, sua linda, dos netos lindos. Sidoca, assiste a live. Ela tá no finzinho, mas aproveita, entra lá, assiste no ao vivo, ó, fica aqui no ao vivo 24 horas. E para quem tá na lista VIP, vai receber o link para assistir depois. Eu tô subindo pro YouTube, daí eu mando o link lá do YouTube. Mas assim, é um vídeo privado, né? Um vídeo só para quem tem o link. Tá bom? Então, ó, vamos fazer o exercício de novo para fechar essa live, para todo mundo que tá aqui. Então, ó, mão na cintura, ombro para trás, fica numa fisiologia de atenção, numa fisiologia de confiança, de determinação, que você vai conseguir tudo o que você quiser nessa vida. Depende só de você fazer as ações que precisa. E você, a Joy aí, ó, a Joy que tá tentando engravidar. Então assim, se coloca na postura, na fisiologia de uma pessoa que já conseguiu. Se você não sabe, olha, bom, vamos, por exemplo, a Fernanda Montenegro, gente, eu acho ela muito incrível, né?
A Julia Roberts, né? Outra pessoa incrível. Outra pessoa, uma pessoa assim que é muito famosa e vocês vão entender. A Anitta, né? Imagina, gente, a postura da pessoa. E não é uma postura arrogante, é uma postura de vencedor. Uma postura que vai dizer para todas as células do seu corpo que você é a pessoa mais incrível desse mundo, que você merece ter uma vida afinada e que você vai fazer whatever it takes, né? O que for preciso para chegar lá, para conquistar, para ser feliz e para passar pela sua jornada, pela sua travessia nessa vida aqui da forma mais feliz, porque tristeza, desafios, a gente sempre vai ter, mas a gente não pode deixar internalizar a gente não pode deixar a nossa fisiologia responder a isso, a gente tem que ter uma fisiologia, ó, alerta, tipo a Mulher Maravilha para as meninas e o Super-Homem para os meninos. E aí, gente, você descobre por que aquelas pessoas mais bobinhas estão, ó, muito melhor na vida do que a gente. Por quê? Porque eles não têm essa de, ai, mas isso é muito ridículo. Não tem ridículo, gente. Ridículo é a gente não usar o que a gente sabe, que vocês estão sabendo agora, que pode ser que vocês não sabiam. Até 6 e 8. 18 e 8, pode ser que você não sabia, mas agora você já sabe. Então, daqui pra frente, não importa o que já passou na sua vida, daqui pra frente você vai usar a postura, a sua fisiologia, o seu sorriso, o seu olhar, os seus ombros para trás, o seu queixo ereto pra, ó, afinar a vida, para você levar uma vida afinada, para você levar uma vida feliz com a sua família, no seu relacionamento, no seu emprego, nos seus negócios, nos seus estudos, aonde você for e o que você quiser fazer. Não tem limite para esse corpo, gente, não tem. Tá bom? Um beijo, coloca aqui, compartilha essa live. Eu vou colocar a caixa de perguntas. Se você tiver uma pergunta, coloca, compartilha essa live, ela fica 24 horas. Aquela pessoa, aquela sua amiga, aquele seu amigo que tá cabisbaixo, compartilha com ele para ele assistir nessas 24 horas e fala para ele, fala para ela, entra na lista VIP para você ter acesso às outras 3 que a gente ensinou também, tá bom? Um beijo, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana com muita realização para vocês. Beijo!